Um dado que merece uma reflexão é sobre o ministro do sacramento da confirmação. A quem a Igreja dá o poder de celebrar e de conferir o sacramento da confirmação? E quais são as condições e quais são também as necessidades para conferir esse poder a um sacerdote? Nessa Lectio Litúrgica, nós vamos refletir algumas considerações sobre o ministro do sacramento da confirmação. A pré-notanda do Pontifical Romano, no número 7, diz que o ministro próprio do sacramento da confirmação é sempre o bispo. Lá no mesmo número 7, a introdução explica o motivo, abro aspas. O sacramento é de costume administrado pelo bispo para se relacionar mais claramente com a primeira efusão do Espírito Santo que aconteceu no dia de Pentecostes. Depois desta fundamentação de ordem bíblica e também de ordem teológica, a pré-notanda, no número 9, continua explicando que assim que os apóstolos receberam o Espírito Santo, eles transmitiram o dom do Espírito Santo às pessoas que estavam presentes no dia de Pentecostes pela imposição das mãos. Para a teologia litúrgica, o fato de receberem o dom do Espírito Santo manifesta de modo mais visível o vínculo, a união dos crismandos com a Igreja. Hoje, nesse momento histórico, 60 anos depois da reforma litúrgica que foi proposta pelo Vaticano II, parece soar isso como algo muito natural. Já estamos acostumados e compreendemos facilmente que o ministro do sacramento da confirmação é o bispo. Virou normal. Mas no contexto da história da liturgia, esse fato sobre o ministro do sacramento da confirmação era uma questão muito delicada em relação à liturgia oriental. Nós sabemos pela história da liturgia que na tradição litúrgica oriental, o ministro do sacramento da confirmação não é o bispo, mas é o presbítero, é o padre. Na nossa tradição litúrgica ocidental, desde os primeiros tempos da Igreja, a Igreja sempre reservou o ministério do sacramento da confirmação ao bispo. E isto se tornou ainda mais claro a partir do momento que houve a separação dos sacramentos da iniciação cristã, não conferindo os sacramentos da iniciação cristã, quer dizer, o batismo, a crisma, a confirmação e a Eucaristia, não conferindo esse sacramento todos no mesmo dia e também na mesma celebração. Assim fazem ainda hoje os orientais. Mesmo confirmando que o bispo continua com o privilégio de ser o ministro ordinário do sacramento da confirmação, apresenta-se também ali uma novidade na reforma litúrgica, que está presente no número 7 da pré-notanda do Pontifical Romano sobre o sacramento da confirmação. E a novidade é a de a possibilidade de o bispo delegar a um presbítero, dar licença a um padre, para que ele seja o ministro da confirmação. O número 7 da pré-notanda do sacramento da confirmação diz que, além do bispo, gozam do direito e da faculdade de confirmar o sacramento da confirmação o prelado territorial, o abade territorial, o vigário apostólico, o administrador diocesano, o pároco ou um outro padre. Em resumo, qualquer presbítero pode ser ministro da confirmação. Vejam que todos esses casos sempre existe um mandato especial do bispo diocesano. Isso está explicitado no número 7, no número 8, melhor dizendo, da pré-notanda.
Nesse número 8, eu gostaria de dizer também que considera que o bispo pode conceder a faculdade de confirmar a outros padres quando o número de crismandos for muito grande. Neste caso, o bispo e vários presbíteros crismam ao mesmo tempo. Tudo isso tem uma finalidade pastoral muito específica e pontual: favorecer a participação e a recepção do dom do Espírito Santo pelo sacramento da confirmação. Deus nos abençoe, guarde-nos de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém.